Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Quero saudar a todos que estão aqui presentes com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria e a proteção de São Miguel Arcanjo. Para mim poder transmitir a vocês a minha volta para a Igreja Católica, depois de ter me perdido pelas doutrinas protestantes inventadas pelos homens, eu quero aqui abreviar um pouco o meu testemunho, que é um pouco extenso. Nasci dia 1º de novembro de 1991, dia em que a igreja comemora, celebra, homenageia o Dia de Todos os Santos. Por volta de 1 ano de idade de vida, eu tive uma infecção no sangue em que os médicos não sabiam identificar o que verdadeiramente eu estava passando. Minha mãe, nasci, graças a Deus, em berço católico. Minha mãe ali se apegou então pedindo a intercessão da Virgem Maria pela minha cura. Deus suscitou então no coração da minha mãe uma resposta que os médicos e a medicina não estavam conseguindo encontrar. Minha mãe disse aos médicos que eles estavam me dando o medicamento errado, pois era impossível, eu estava piorando em vez de melhorar. Os médicos então foram analisar o que minha mãe tinha dito, e eles descobriram que verdadeiramente as enfermeiras estavam me dando o medicamento errado. Começaram então a me dar o medicamento correto, e em nome de Jesus eu fui curado da enfermidade em que no princípio os médicos não estavam identificando o que de fato era. Uma infecção no sangue, o baço crescido, meu organismo não estava funcionando. Dos meus 1 ano de idade aos 13 tive uma educação maravilhosa. Meus pais, com muito sacrifício, nós sempre foram pobres, não tinham uma condição de vida tão boa, mas sempre lutaram para pagar os melhores colégios possíveis, na medida do possível. Até os meus 13 anos de idade, tive uma educação maravilhosa. Com 13 anos de idade, me deixei influenciar pelas más companhias. Recordo-me aqui da passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 33, onde a Bíblia Sagrada diz: más companhias corrompem bons costumes. Previno aos pais e às mães, cuidado com os que andam com os vossos filhos. Me deixei levar pelas más influências mundanas. Acabei então me envolvendo com as drogas com 13 anos de idade. A primeira droga que eu experimentei foi a cocaína. A partir dali as coisas começaram a piorar na minha vida. Comecei a fazer pequenos furtos dentro da minha casa. Roubei inclusive a carteira do meu próprio pai, a bolsa da minha própria mãe. E eu trocava por droga, vendia as coisas de dentro de casa, para começar a me afundar nas drogas. Dos meus 13 anos aos meus 18 anos de idade, eu fiz assalto à mão armada. Fiz criança de 1 ano de idade de refém, para vocês terem ideia do monstro que se formou dentro de mim. Meus amados irmãos, por diversas vezes eu atirei em pessoas e, graças a Deus, eu não matei ninguém. Meus amados irmãos, eu fiz assaltos, troquei tiro com polícia, comecei a ser traficante. Comecei a fazer parte do mundo do tráfico. Por diversas vezes morreu pessoas ao meu lado e muitas vezes eu questionava: Senhor, por que nenhum tiro pega em mim? Por que eu não vou preso? Por que sempre dá certo os meus assaltos, as coisas erradas que faço? Por que nunca vou sendo arrebatado pelos tiros? Porque muitos jovens hoje morrem assim. As balas pegavam em todos, em todo lugar, e não pegavam em mim. O Senhor então me diz uma passagem de Salmo 90, capítulo 90, no verso 7, em algumas traduções de Bíblias é no Salmo 91. No versículo 7 a Bíblia diz: 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E daí eu comecei a ver que Deus tinha um propósito na minha vida. Quantas vezes eu, chapado pela droga, eu dizia aos irmãos que eu ia me converter um dia, que eu ia um dia ir para a igreja e largar tudo aquilo. Com 17 anos de idade eu tive a minha primeira experiência com o crack. Foi um ano de perdição, de destruição na minha vida. Passei um ano usando crack, vendendo tudo que tinha, dormindo por diversas vezes na rua. Quantas vezes passei numa rua e alguém dizia: esse homem não tem mais jeito, esse menino não tem mais jeito. Quantas e quantas vezes minha mãe, no desespero das noites, aflita, vendo a hora o telefone tocar e alguém dizer: o seu filho morreu baleado por traficantes, por polícia. Mas isso não aconteceu, meus irmãos. Minha mãe não desistiu de rezar por mim. No dia 11 de agosto de 2010, eu tive uma experiência muito forte com o amor de Deus.
Fui à igreja Nossa Senhora de Fátima, na Avenida 13 de Maio, em Fortaleza. Lá, me coloquei de joelhos diante do altar, pedi a intercessão de Nossa Senhora e disse: Senhor, eu quero sair disso, eu quero mudar, eu quero entregar a minha vida a Tu. O interessante é que ninguém pegou na minha mão e me levou, meus irmãos. Por isso eu digo às mães que estão aqui presentes: se seu filho estiver perdido no mundo do tráfico, da droga, de tudo isso, não desista de rezar por eles. Pois ninguém chegou e pegou na minha mão, eu me levantei e fui. Foi algo que dentro do meu coração fervia, não tinha como eu resistir àquela graça. Eu fui lá e consegui, desde o dia 11 de agosto de 2010 até aqui, nunca mais eu fui viciado em nada de errado, somente no Espírito Santo de Deus. Com pouco tempo na Igreja Católica, eu já estava numa comunidade, estava acolhendo aquele chamado de amor de Deus. Meus amados irmãos, eu conheci um pastor protestante, me afastei da comunidade católica que eu estava e me deixei influenciar pela conversa daquele pastor protestante. Ele começou a falar coisas contra a Igreja Católica, começou a jogar vários questionamentos dentro da minha cabeça. É por isso, meus irmãos, que hoje eu reconheço aquela passagem de João capítulo 10, no verso 10. Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus vem para dar vida e vida em abundância. Naquele momento, as dúvidas que aquele pastor protestante me colocou na cabeça, aquelas ataques à Igreja Católica, ele me dizia que todos os católicos iam para o inferno porque adoravam imagens, e deixei-me levar por aquilo. Me tornei protestante, larguei a Igreja de Jesus Cristo e fui para o protestantismo. Comecei a estudar a fundo tudo aquilo que se pregava naquela denominação, que era chamada Assembleia de Deus. E eu comecei a ter uma proximidade muito grande, um ódio muito grande contra as coisas da Igreja Católica. Ao ponto de quebrar imagens da Virgem Maria a pauladas. Quebrei terços, toquei fogo em Bíblias católicas, porque na minha cabeça tudo aquilo era obra do Satanás. Meus amados irmãos, foram momentos difíceis. Eu preguei por diversas vezes no culto contra a Igreja Católica. Mas aí teve um certo dia que eu tive a ideia, graças a Deus, de estudar o Catecismo da Igreja Católica. Para quem não sabe o que é, Catecismo da Igreja Católica é o livro onde está escrita a doutrina da Santa Madre Igreja, dos 3 fundamentos: Bíblia, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Comecei a estudar o catecismo para que nos cultos protestantes eu pudesse atacar melhor, que eu pudesse comparar o catecismo com a Bíblia. Eu, na minha cabeça, achava que era algo contraditório. Quando eu comecei a ler o catecismo, eu me surpreendi, porque lá não ensina católico a adorar a imagem. Lá não ensina que Maria é um Deus. E daí eu comecei a ver que o errado não era a Igreja Católica, e sim eu. Comecei então a me aprofundar. Conheci um ex-pastor protestante chamado Paulo Leitão. Ele me ajudou a entender muitas coisas, e daí eu voltei para a Igreja Católica. No dia em que eu decidi sair do protestantismo, foi algo tremendo, foi um impacto muito grande nas pessoas. Porque eu era pregador, e pregador contra a Igreja Católica. De repente, no outro dia, abreviando para vocês aqui, resumindo um pouco, eu me decidi voltar à igreja, fui na paróquia de Nossa Senhora de Fátima de novo, comprei um crucifixo e disse lá à mulher: senhora, me dê o maior crucifixo que a senhora tiver aí. Ela me deu um crucifixo de 1 palmo. Eu já sou magrinho e um pouquinho tortinho, com o crucifixo eu fiquei ainda mais. Cheguei na minha rua, meus amados irmãos, a primeira pessoa que eu vi era o pastor. Ele olhou para mim e disse: irmão, pelo amor de Deus, você voltou para a idolatria. Eu disse: pastor, por favor me responda o que é que significa idolatria. Ele disse: idolatria é beijar imagens e se ajoelhar diante das imagens. Eu disse: pelo amor de Deus, onde foi e qual dicionário que o senhor aprendeu isso? Me mostre em qual dicionário diz que idolatria significa se ajoelhar e beijar uma imagem. Por favor, me mostre. Ele não teve respostas. E daí eu fui explicar o que significa idolatria. Idolatria é uma palavra formada por 2 palavras, do grego eidolon e latreia, que significa adoração a um ídolo. E o que é um ídolo?
uma imagem que representa outro Deus e não um santo. E daí ele disse, mas em Êxodo 20, capítulo 20, do versículo 3 ao 4, diz, não terás outros deuses diante de minha face, não farás imagens para ti daquilo que está no céu, na terra e embaixo da terra. E agora, como você me responde isso? Eu disse, pastor, o senhor tem carteira de identidade? Ele tem sua foto nela? Tem. E o senhor está onde? Não está na terra? Não é proibido fazer imagem daquilo que está no céu, na terra, embaixo da terra? Enfim, foi uma conversa muito grande. E eu disse, no mesmo livro, o que mais engraçado, pastor, é que no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 18, Deus manda fazer imagem de 2 esculturas. Por acaso Deus então é contraditório? O senhor me responde o quê? Ele ficou um pouco confuso, começou a falar um pouco nervoso, mas não me deu uma resposta concreta. Ainda lhe digo mais, pastor. Ezequiel capítulo 41, do versículo 17 ao 19, a Bíblia Sagrada diz que o templo de Salomão era coberto de imagens, tanto dentro como fora, inclusive dentro tinha uma imagem de um ser humano. E agora, o templo de Salomão também era um templo idólatra? Pastor, o seu problema é porque o senhor não está conseguindo diferenciar a imagem de um ídolo para uma imagem sagrada. Ídolo é uma imagem de outro Deus e não de um santo, de um anjo, de algo sagrado. Ele pegou então e pulou para outro assunto. Ele olhou para o meu crucifixo e disse, nós não pregamos esse Cristo crucificado que está no teu peito. A Bíblia não ensina que nós devemos fazer imagens de Cristo crucificado. Eu disse, ensina sim. Vou lhe mostrar. João capítulo 3, no versículo 14, a Bíblia Sagrada diz, eis como Moisés levantou a serpente no deserto, terá que ser levantado o Filho do Homem, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Números, capítulo 21, do versículo 4 em diante, fala que Moisés no deserto fez a imagem de uma serpente de bronze. E todos aqueles que olhavam para a imagem de serpente de bronze eram curados. Pastor, uma imagem curando o povo. E Deus que mandou fazer a imagem. O Senhor fala que a cruz é algo de maldição, mas não é isso que a Bíblia ensina. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a Bíblia Sagrada diz que a cruz é força para o cristão. Mais detalhadamente ainda no versículo 22 ao versículo 23 do primeiro capítulo de 1 Coríntios também diz, nós pregamos Cristo crucificado. E daí ele achou aquilo absurdo e pulou para outro assunto. Eu disse, pastor, o senhor vai pular para todos os assuntos e eu vou responder todos eles, se Deus quiser. Ele então me questionou uma coisa muito interessante. Ele disse, meu querido, se você reza o texto aqui pedindo a intercessão de Maria e outro reza o texto pedindo também a intercessão de Maria lá no Japão, como é que ela vai ouvir os dois ao mesmo tempo se ela não é onipresente? Naquele momento eu disse sim, pastor, eu posso lhe responder como. Uma coisa belíssima que tem no primeiro capítulo de Efésios, do versículo 9 ao 10, lá fala da unidade que há entre aqueles que estão na terra e no céu. E disse mais, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, no versículo 8. Lá fala que os anciãos pegavam as orações de todos os santos e levavam ao Cordeiro. Por acaso, pastor, os anciãos que estavam pegando a oração de todos os santos são onipresentes? Não são. E eles tinham acesso à oração de todos os santos. Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3, fala que um anjo tinha acesso à oração de todos os santos. E agora, pastor, um anjo também não é onipresente? Então, como é que ele consegue fazer isso? Por meio de Cristo, que é o cabeça do corpo místico, que é a igreja. Isso nos ensina, Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz que Cristo é o cabeça da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 em diante, também ensina isso. Meus amados irmãos, eu empurrei tantas passagens para ele que ele não teve respostas. E eu ainda disse a ele naquele dia que eu passei a ser devoto de São Miguel Arcanjo, inspirado por ler o capítulo 10 do livro do profeta Daniel. No versículo 13, do versículo 12 ao versículo 13, fala-se que o profeta Daniel fez uma oração. E Deus ouviu a oração do profeta e enviou São Miguel Arcanjo para defender ele. Está aqui, pastor, a intercessão de São Miguel Arcanjo.
E o mais belo ainda desse capítulo está no último versículo. Versículo 22 nas Bíblias católicas e em algumas traduções protestantes é o versículo 21. Lá, o profeta Daniel diz assim: não há quem me proteja, a não ser Miguel. Por acaso ele colocou Miguel no lugar de Deus? Não, lógico que não. Porque Miguel era um enviado de Deus, assim como os santos são servos de Deus, estão no céu intercedendo por nós. E ele diz claramente: não há quem me proteja a não ser Miguel. Meus amados irmãos, e ele começou a pular para assunto, e eu ia respondendo. Teve uma hora que ele se irritou, virou as costas para mim de forma bem agressiva, falou umas palavras de baixo galão e foi embora. Desde esse dia para cá, meus amados irmãos, eu dou aulas de curso de apologética, respondendo a esses ataques dos protestantes, respondendo isso, ensinando a católicos a poderem defender a Santa Madre Igreja. Eu nunca ensino para ninguém atacar protestante. Não é isso. Eu apenas defendo a igreja. Se você chegar para mim e disser: irmão, eu sou evangélico, eu amém. Agora se ele perguntar: por que você é católico? Aí eu vou explicar. Ou se ele chegar dizendo que Maria é um ídolo, aí eu vou dizer que ela não é um ídolo e vou provar que ela não é. Então, meus amados irmãos, eis aqui o meu testemunho, graças a Deus e a Virgem Maria e a São Miguel Arcanjo, estou aqui hoje partilhando mais uma vez. Estou em missão aqui na região, tive em missão esses dias em Bela Cruz também. Graças a Deus tem gerado muitos frutos, muitas pessoas enviam testemunhos para o meu Facebook. Eu tenho uma página na internet, sou um dos moderadores de uma página com mais de 550 mil pessoas do mundo inteiro. E as pessoas passaram a ter um conhecimento da doutrina da Santa Madre Igreja, e eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Nada vem de mim, tudo é do Espírito Santo. Não sei de tudo, mas o pouco que sei, eu compartilho com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me procurar, estarei aqui até amanhã, por volta das 3 horas da tarde, né, padre? Estarei na casa do padre, humildemente, cada pessoa que vier. Mas se caso vier alguém querendo brigar, discutir, coisa de doutrina, eu não sou de brigar com ninguém. Se você quiser tirar dúvidas, a gente senta na paz, no amor, e a gente conversa. Porque teve muitas vezes que protestantes vinham até mim, quando ficavam sem argumento, eu dizia: você está com demônio. Não é assim. Deus não fazia isso. Jesus pregava o amor. Então, que evangelizemos, mas com amor, com caridade. Se alguém quiser meu Facebook, me procure, eu dou lá e a gente estuda também pela internet. Que Deus vos abençoe e a Santíssima Virgem Maria guarde cada um de vocês. Amém. Ó, só mais um detalhe. Quando eu era protestante, minha esposa era católica, né? A gente se conheceu e tudo. Aquele amor à primeira vista e tal. E eu iludi ela a largar a igreja. Ela foi catequista, certo? Ela estava iniciando, né? Assim, mas já era catequista. Daí eu fui lá e arranquei ela de lá. Ela veio, mas porque também eu obriguei. Eu disse: ó, se você não vier, eu não caso com você não. Aí ela pegou e ficou naquela e veio. Daí virou protestante. Também é uma ex-protestante, é porque ela é um pouco mais tímida, ela não gosta de vir aqui falar e tudo. Mas ela está aqui, graças a Deus, está aqui comigo. No dia que eu voltei para a igreja, ela veio comigo, depois de ter estudado, a gente se questionava muito, era aquele combate todo. Mas graças a Deus deu certo. E eu conheço várias pessoas. Só no grupo lá que eu faço parte em Fortaleza, padre, tem por volta de 12 ex-protestantes. Para você ver como tem gerado frutos. Mas são pessoas humildes, de querer escutar. Porque tem uns que é orgulhoso, né? Você mostra e ele... Amém. Que Deus abençoe.